Como são os relacionamentos ciganos? Oi, meu nome é Gabriela, eu sou mineira e sou uma cigana coracranê e hoje eu vim te contar como funcionam os relacionamentos ciganos. Bom, primeiramente, as mulheres elas são ensinadas desde jovem a fazerem as tarefas de casa. Então, por exemplo, desde pequena eu fui ensinada a limpar, a passar, a cuidar da casa, a cuidar da roupa, a cuidar da família. Eu aprendi a cozinhar muito cedo, o que foi uma coisa muito positiva para mim, porque agora como adulta eu sou uma adulta funcional, digamos assim. Mas as crianças, né, as meninas no caso, elas têm uma rotina muito rígida. Elas acordam muito cedo, já começam a preparar as refeições, a cuidar das tarefas diárias da casa. E isso por quê? Isso acontece porque as meninas se casam muito jovens. Então, basicamente, quando você entra na puberdade, significa que você já está apta para se relacionar. No caso, não para sair se relacionando, mas você está apta para se casar com um outro cigano. E quando você se casa com outro cigano, você vai morar na casa dessa família. Então, por exemplo, se eu, com 15 anos, me casei, eu vou morar na casa da minha sogra. E aí, todas as tarefas que eu costumava fazer na minha casa, que eu fui ensinada, eu vou passar a fazer na casa da minha sogra. Então, você basicamente passa a administrar a casa da sua outra família. Você cuida dos seus sogros, você cuida dos seus sobrinhos, dos seus filhos e principalmente do seu marido. Você é encarregada a assumir todas essas responsabilidades, além de trabalhar. Porque eu não sei se vocês sabem, mas na nossa cultura cigana, as mulheres também são muito incentivadas a trabalhar, mas da nossa maneira, né? No caso da minha família, a gente usa o tarô, as cartas e tudo mais, então essa também é uma responsabilidade das mulheres. Além disso, os relacionamentos ciganos, eles são muito tradicionais. Apesar de a gente não seguir tradicionalmente o cristianismo, a nossa tradição é muito baseada nas leis do cristianismo. Então, as mulheres são vistas como propriedade dos homens, propriedade da família nova. Tanto é que quando a gente se casa, paga um dote, assim como na Índia, né? Não sei se vocês já viram aquela novela Caminho das Índias, mas eu assisti, eu era completamente viciada nessa novela e as meninas casam muito jovens e a família tem que pagar um dote para a família do marido, no caso, né? Ao contrário, o marido paga um dote para a família da menina. No caso, eles estão comprando a menina. E dependendo das qualidades dela, dependendo do que ela sabe fazer, o dote vai ser maior ou o dote vai ser menor. Também, uma coisa muito importante nos relacionamentos é que a menina deve se casar virgem. Ela não pode ter tido relações sexuais ou amorosas anteriormente do casamento. Como que isso acontece? Existe uma prova de que isso realmente é verdade. Tem toda uma encenação, tem todo um ritual, uma cerimônia para que isso aconteça. Então, por exemplo, eu me casei com 15 anos e sou virgem e vou agora fazer a prova de que sou virgem. Então, eu e meu marido vamos para o quarto enquanto a nossa família espera na sala para que, assim que a minha virgindade seja tirada, todos possam saber que eu era virgem, no caso, assim. É um pouco confuso, é um pouco contraditório, porque, na verdade, isso não acontece sempre, mas se a menina já teve relações sexuais ou amorosas antes, ela vai ser vista na sociedade cigana como uma mulher impura, como uma mulher que vale menos. Eu, no caso, nunca fui casada com um cigano, nunca tive um relacionamento com um cigano, apesar de que a minha mãe me criou completamente para ser casada, jovem, mesmo que a intenção dela não fosse essa. No caso, a minha mãe é cigana de sangue também e ela nunca quis que eu me relacionasse com um cigano, mas a minha criação foi essa.
Relacionamentos são muito tradicionais. No caso, a mulher sendo vista como propriedade, ela não pode simplesmente vestir roupas que mostrem muito. Tanto é que as mulheres ciganas, elas normalmente são retratadas com vestidos longos, saias longas, e isso porque é uma sociedade em que a mulher tem que ser muito pura, ela não pode mostrar muito. No caso, as mulheres ciganas, elas usam vestidos parecidos com o que eu estou usando aqui agora, em que mostra o colo e os braços. Na maioria das vezes elas não gostam que mostrem os braços, apenas o colo, mas eu, no caso, sou uma cigana fora da curva, né? E, bom, eu mostro. Mas eu sou muito acostumada a vestir esse tipo de vestido longo, que tem um decotes e tudo mais, mas só nessa parte também. E o que acontece? Na maioria das vezes, como na maioria dos relacionamentos tradicionais dos gadês, que no caso são as pessoas que não são ciganas, é assim que as pessoas não ciganas são chamadas, gadês. E aí também tem o feminino e o masculino, gadi para feminino e gadio para masculino, o que é bem legal, porque a gente também tem o nosso próprio dialeto. Como eu estava dizendo, como na maioria desses relacionamentos tradicionais, o homem, ele na maioria das vezes, ele vai fazer o que ele tem vontade, mas a mulher, se ela faz o que ela tem vontade, ela é completamente reprimida e oprimida. Bom, como assim? O que você quer dizer? Eu quero dizer que nos relacionamentos tradicionais é normal que seja a monogamia, mas os homens sempre pulam a cerca, na maioria das vezes, e as mulheres, na maioria das vezes, permanecem do jeito que elas estão. E assim vai seguindo. Bom, por que eu nunca me relacionei com um cigano? Como eu falei, a minha mãe, ela, apesar de ter me criado dessa maneira, né, como uma mulher cigana, aprendendo todas as tarefas, todos os afazeres da casa, ela nunca quis que eu tivesse esse tipo de relacionamento. Ela nunca quis que eu me envolvesse ou que eu casasse. Por quê? Porque ela já foi casada quando ela tinha 15 anos. E a história é engraçada, porque ela me conta que ela fez absolutamente de tudo para ela ser mandada de volta para casa. Então ela se casou com 15 anos, foi morar na casa da sogra, e a sogra dela acordava ela às 6 horas da manhã todos os dias, com uma pilha de roupa para ela lavar. Minha mãe, né, submissa, jovem e tudo mais, acabava fazendo, mas aí ela começou a perceber que quando ela fazia as coisas erradas, entre aspas, não fazia as tarefas diárias do jeito que deveriam ser feitas, eles reclamavam, eles falavam que ia mandar ela embora, que ia devolver ela e tudo mais. E foi aí que a minha mãe, super revolucionária, começou. Ela começou a manchar as roupas, a não cozinhar direito, a fazer tudo para ela ser devolvida. Por quê? Porque é um tipo de relacionamento onde as mulheres são muito oprimidas e silenciadas, apesar de que elas que provêm o sustento, elas que gerenciam a casa, o convívio e tudo mais. Enfim, minha mãe preferiu que eu não me relacionasse e que eu não me casasse. Eu sempre tive muita curiosidade de saber como seria se eu tivesse me relacionado com um homem cigano. Mas eu acho que por medo, eu nunca tive coragem. Acho que a grande verdade é essa, assim. Às vezes eu sinto que eu fico dividida entre esses dois mundos, sabe? O mundo dos ciganos e o mundo dos gadês. Porque eu vivo o melhor dos dois mundos. Eu aproveito da culinária, eu aproveito das tradições, das festas, das danças, das músicas. Mas eu também gosto do mundo dos gadês, no caso, né? Eu fui para a universidade, o que não é comum. As mulheres não costumam terminar nenhum ensino fundamental, elas só aprendem a escrever e a ler, e depois disso elas saem da escola. Eu já fui completamente diferente, eu terminei o ensino médio, fui para a universidade e tudo mais. E assim, mas uma coisa que acontece que é bem curiosa, acho que porque minha mãe me criou dessa maneira tradicional, nos meus relacionamentos que eu já tive com os gadês, no caso, eu sou uma pessoa muito tradicional. E às vezes isso pega muito, porque é confuso. É confuso pra mim como que um gadê deve se comportar
pra ele poder ter, pra gente poder estabelecer um relacionamento que seja legal pros dois. Mas eu sinto que isso é muito tradicional pros gadês, entende? Como se eu fosse tradicional demais. Não é que eu seja uma trad wife, nada disso, mas é também, porque eu fui criada dessa maneira. E acaba que a minha visão de mundo, ela é dividida, assim, sabe? Então eu acho que o relacionamento, especificamente comigo, que eu estou dizendo, né? Uma cigana moderna, assim, que vive entre esses dois mundos, é um pouco complicado, sim, sendo muito sincera, porque eu sinto que as minhas expectativas em cima de um homem são muito altas diante de toda essa coisa que foi construída, né? Por conta da minha família, por conta das minhas tradições. Enfim, eu tenho inúmeras histórias da minha família cigana. Eu amo ser cigana, eu tenho orgulho de ser cigana e eu gostaria muito de compartilhar isso com vocês. Esse aqui é o meu primeiro vídeo no canal, mas eu tenho inúmeras coisas para contar para vocês sobre comida, sobre tradição. Inclusive eu tenho receitas ótimas. E por eu ser uma cigana moderna, eu sinto que estou indo assim, nesse meio caminho, assim, sabe? Porque minha vontade é conhecer o mundo. Eu quero viajar, eu quero conhecer o mundo inteiro. E eu tô começando essa jornada agora. Eu fiz uma viagem recentemente, não foi longe, eu fui pra Bahia, mas eu fui com a minha cachorrinha, Nena, que depois eu vou introduzir aqui no vídeo. Ela é o amor da minha vida. Inclusive, me contem se vocês já viajaram com um cachorro, porque é uma complicação, mas também é uma alegria de você compartilhar esse momento com o seu cachorro. Me contem como que vocês fazem, se vocês já viajaram com cachorros, se vocês acham que não teriam um saco pra fazer isso, porque durante essa viagem uma menina até me perguntou assim, ela não te enche o saco, não? Ela era francesa, então não levei em consideração. Eu falei, não. 100% tranquilo. Mas tem muita burocracia, né? Inclusive foi uma confusão danada pra eu voltar pra casa. Eu fiquei 4 dias tentando voltar pra casa porque eu não tinha um papel específico pra trazer a cachorra de volta. Eu consegui ir, mas não conseguia voltar. Enfim, e agora meus planos são de viajar o mundo. Eu realmente vou fazer isso. Sinto que é o momento certo pra isso acontecer. Pelo fato de eu ser mulher, não ser casada, né? Não ter um companheiro comigo. Sinto que pode ser mais um desafio, mas também acho que eu consigo fazer. E eu queria saber se tem mulheres por aí que têm feito isso aí também, né? Viajar com um cachorro sozinha. E, enfim, tô pensando em levar ela para outro continente comigo, mas ainda não sei como que vai ser a logística disso. Gente, eu tenho muitas histórias pra contar, eu tenho muita coisa pra dizer e eu quero compartilhar isso tudo com você. E espero que vocês gostem, porque tá sendo um prazer pra mim. Eu tô muito feliz de estar fazendo esse vídeo, tem muita coisa pra falar e eu espero vocês no próximo vídeo. Me conta aí o que vocês querem saber que eu vou anotar e eu vou responder no próximo vídeo que eu fizer, tá bom? Muito obrigada, um beijo, tchau!